Olá, meus amigos investidores, professor Carlo Renzi, hoje com uma aula específica sobre análise técnica, análise gráfica, tendo em vista o último vídeo que eu assisti e fiz questão de postar para vocês, do meu primeiro professor em análise técnica, o analista Fausto de Arruda Botelho, da Enfoque Sistemas. Eu sempre o acompanhei ao longo de sua trajetória, sempre com análises elucidativas, e por esse motivo eu vou esclarecer mais detalhes daquele vídeo que nós assistimos na semana passada, cujo título é Reversão com Bull Trap no Bovespa. Este vídeo, este profissional colocou na semana passada, na sua quinta técnica. Ele tem um portal de vídeos lançados uma vez por semana, sempre analisando commodities, índices futuros dos Estados Unidos e as ações da nossa bolsa. Bull Trap, quem não sabe ou quem não lembra, é a trápula, é uma arapuca dos touros, quando surge um determinado movimento de rompimento, mostrando força no primeiro momento, e depois verifica-se que esse movimento era apenas uma enganação. Foi daí que nós comentamos bastante nas nossas mídias sociais, no nosso WhatsApp, bastante comentário, e por esse motivo eu achei pertinente fazer um vídeo onde eu mostro mais detalhes do que consiste este movimento de reversão, uma tendência de alta, quais são os sinais perceptíveis para o analista gráfico de uma eventual possibilidade do movimento se inverter. Então vamos lá, preste bastante atenção, pessoal. Como a grande maioria de vocês é iniciante em análise técnica, eu vou fazer uma definição que eu procurei, com palavras simples, interpretar no que consiste uma análise técnica. Tá? Análise técnica, gente, ela procura compreender o movimento da massa de investidores. Massa é todo o conjunto de investidores que fazem parte do sistema de mercado de renda variável, segundo certas formações gráficas conhecidas e que se apresentaram em muitos outros ativos no passado, tentando-se assim estabelecer padrões de comportamento e, desta forma, procurando antecipar o movimento futuro dos preços, pela comparação do que a massa fez ou do que a massa costuma agir em certas ocasiões de mercado. Então, é isso que eu sempre tenho comentado com vocês. Isso vale para commodities, para ações, para mercado futuro, para mercado à vista. Então, o analista técnico, ele verifica, principalmente utilizando o sistema Candlestick, que é o de velas, que ela tem a sua origem no Japão, algumas formações gráficas em ativos de qualquer que seja o setor. Analisando esses padrões de comportamento, se o mercado fica de lado, sobe e desce, estabelece-se estimativas, estatísticas com grande probabilidade de um determinado evento ocorrer no futuro. Este é o fundamento da análise gráfica. Então, apenas uma recordação rápida aqui, como vocês são iniciantes. O que é um candle? Candle é isso aqui, é uma vela, onde você apenas com um simples desenho, você consegue determinar 4 pontos importantes de como foi o movimento de um ativo ao longo do dia. Um candle de alta, por exemplo, ele pode ser representado pela cor verde, pela cor branca ou pela cor azul. Eu já prefiro a cor branca com o quadrado e as sombras na cor preta. Mas qual a característica básica de um candle de alta? Você tem o seu corpo, na parte de baixo do corpo é a abertura, é o preço de abertura do mercado. Você tem o preço mais alto aqui deste retângulo, que é o preço de fechamento, e as sombras, que são essas duas retas verticais aqui. A de baixo mostra no seu fundo o mínimo preço em que o ativo atingiu
e no topo da sombra o preço máximo que foi atingido no mercado. E sobre um candle de baixa, normalmente ele vem apresentado na cor vermelha ou na cor preta, é o oposto desse aqui. O preço de abertura num candle de baixa é a parte mais alta do corpo. Tá vendo aqui? Então ele abre a alta e ele fecha a um preço menor do que o anterior. Este é o preço de fechamento. E os extremos da sombra você tem o preço máximo e o preço mínimo. Vocês recordam que neste vídeo que eu passei, o Fausto Botelho, ele falou uma frase bastante clássica. Ele é um grande estudioso em pontos de reversão. O que acontece numa reversão de uma tendência de alta? O que é que não pode acontecer após um rompimento de uma forte resistência ou um topo importante? Num rompimento de um nível forte de resistência, ou também chamado nível de resistência importante, e ou principalmente um topo histórico, o que não pode ocorrer? Ele citou que é uma meia dúzia de formações gráficas candlestick. Vocês recordam? Normalmente, quando você tem uma reversão de tendência, acontece um rompimento, você tem o clímax, há uma indefinição. Indefinição é um candle conhecido chamado um doji, um candle pequeno, onde ele abre, forma um máximo, um mínimo e fecha muito próximo do preço de abertura. E depois ocorre a reversão. Ou você tem o clímax e a reversão imediata. Aquelas meia dúzia de formações gráficas que ele citou, eu vou elencá-la aqui, uma por uma, explicando os detalhes, para vocês começarem desde já a saber enxergar isso no gráfico. O primeiro deles é chamado a nuvem negra. Me desculpe as mulheres, o pessoal religioso, mas eu chamo de um modo simples para facilitar a compreensão, que eu chamo de a primeira brochada. Tá? No que consiste essa primeira brochada? É assim, ó, você tem um ponto forte de resistência, acontece um rompimento nesse primeiro dia, e no segundo dia você tem um candle inverso, você rompeu, teve um candle de alta, e no segundo dia formou um candle de baixa, também forte, invadindo o corpo, mais que 50% do corpo do candle anterior. Eu chamo ele de brochada. Imaginemos num ato sexual assim, a pessoa entra bastante excitado e logo na sequência aqui você tem uma inversão de tamanho que cai mais do que 50%, não podendo ser possível a penetração propriamente dita. Então você percebe um indicador importante de reversão baixista. É chamado de nuvem negra. Um outro padrão gráfico, também considerado para reversão, é chamado ilha de reversão. É um forte padrão de reversão duradoura. Ocorre um gap de exaustão após o ativo, negociado alguns dias com pequena amplitude, até que ocorre outro gap no sentido contrário. Ao lado, esta imagem ilustrativa. Então você tem um movimento de alta aqui, num certo dia acontece o gap. O gap significa você tem um diferencial entre o preço de fechamento do dia anterior e o preço de abertura do dia seguinte. Esse é chamado gap. Aqui ele está mostrando o preço de fechamento do dia anterior e o mínimo. Também pode se considerar gap. Então, formando esse gap de fuga, você tem um movimento que demora algum período de tempo de alta, aí forma uma indefinição, ele começa a cair e imediatamente um gap inverso. Preço do dia anterior fechando acima ou da abertura ou do preço máximo do dia seguinte. Então, formando esta zona de gap aqui, representa ilha de reversão. Esse aqui está mostrando uma ilha de reversão de baixa, tendência de baixa, e esse aqui uma tendência de alta. Um outro item da meia dúzia de formações gráficas pode ocorrer numa reversão é chamado deriva.
Deriva é considerado uma derrapagem, um deslizamento dos preços após um rompimento de um topo ou de uma resistência importante. Aqui está o demonstrativo. Você tem o clímax, houve um movimento forte, altista, e ele começa a derrapar. Deriva é isso aqui, é esse tijolinho diagonal no mesmo sentido do movimento principal. O movimento principal aqui está de alta, mas ele está derivando, não é alguma coisa contínua assim para cima. Ele vai lateralizando, sempre no sentido do movimento, um pouquinho para cima, aí realiza, aí volta a subir, de uma forma sensível. E este é uma formação em que mostra cansaço dos touros, cansaço do pessoal que está comprando, e espera-se, num futuro próximo, que o mercado venha a cair com força. Esse aqui é apenas um indicativo de um rastreador de tendência, um MACD, Moving Average, Convergência e Divergência. Convergência e divergência entre as médias móveis. Aqui você tem um padrão, né, que diz que quando o mercado está altista, mas você tem uma divergência mostrando ao contrário no gráfico MACD, você tem uma grande sinalização que o mercado vai inverter. Uma outra formação de possibilidade de reversão é chamado Harami de baixa. Harami de baixa você tem um clímax de rompimento desta resistência ou de um topo histórico, mas já no dia seguinte você tem um candle menor de baixa que fica contido, que fica absorvido pelo candle maior. Então, em termos de preço, veja o que aconteceu. Euforia, o mercado abriu, caiu um pouco, subiu, fechou quase no topo deste dia, só que no dia seguinte, o que acontece? Ele já abre em gap, um gap de baixa, fez um sinalzinho que ia subir, mas caiu durante o dia todo, fez um fundo e fechou um pouquinho acima da mínima, sendo que o corpo dele foi totalmente absorvido pelo candle do dia anterior, mostrando fraqueza no movimento de rompimento. Esse é o famoso Harami de baixa. Uma outra figura que o Fausto citou que não podia ocorrer é o engolfo. O engolfo é isso, é quando você tem uma formação gráfica desse tipo, que é um candle que absorve todo o tamanho do candle do dia anterior em sentido contrário. Olha, ele arrebentou a resistência ou o topo, só que no dia seguinte ele inverteu de posição. Abriu em gap no dia seguinte, tentou subir, mas caiu o dia todo e fechando abaixo da abertura do dia anterior. Percebam? Isso aqui é chamado engolfo. Esse é um sinal importante de reversão de tendência. Um outro indicativo de inversão é o chamado enforcado. Enforcado, isso aqui mostra a figura similar de uma pessoa com a corda no pescoço, você tem a cabeça e o corpo de baixo bastante grande. Então, se você notar, o que acontece? Ele abriu em alta, fez um fundo e tentou fechar quase ao preço de abertura, formando esta figura gráfica num rompimento. Isso aqui também mostra fraqueza, que é o enforcado. Uma outra formação importante é o bebê abandonado. É quando você tem um rompimento aqui, forma um gap e o candle de cima é um candle pequeno, também chamado doji. Você tem os preços máximo e mínimo muito próximos e o mercado fecha praticamente no mesmo preço de abertura. Tá? E no terceiro dia, o que acontece? Gap com o candle inverso ao candle principal do rompimento. Essa é a característica do bebê abandonado, com o candle lá em cima sozinho, que mostra um movimento de fraqueza dos bulls. Os bulls fizeram um movimento que na realidade mostrou ser uma trápola, né? Ser uma trapaça, não suficiente. E olha só o que aconteceu com o mercado.
Um complemento a este BB abandonado é o Doji Estrela. O Doji Estrela é quando você tem um rompimento no dia 1, no dia 2, abertura em gap, tá? De alta, formando máximo e mínimo, só que o preço fecha praticamente ao mesmo preço da abertura, formando esse xizinho aqui. E a confirmação está no terceiro dia, que você tem um grande candle, ou pode ficar com o mínimo aqui acima ou até abaixo do que aconteceu no mínimo, ou até na abertura do primeiro dia. Mas um candle forte após um doji no terceiro dia de queda, seja ele mais acima ou abaixo que o primeiro dia, mostra esta formação importante de doji estrela e um movimento de inversão. Então é isso o que eu queria mostrar com detalhes. Relembrando, uma reversão de tendência, o que não pode ocorrer é esta primeira brochada, a nuvem negra, a ilha de reversão, esta deriva, o harami de baixa, o engolfo de baixa, o enforcado, BB abandonado e o doji estrela. Dito isso, vamos analisar o nosso gráfico índice Bovespa. Vamos dar uma ampliada. Vocês recordam aqui que o topo máximo que fez o índice Bovespa está aqui no 88.317, que foi em segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018. Aqui a tentativa de rompimento. Ele fez uma máxima de 89.598 nesse dia aqui, houve um rompimento. Só que no dia seguinte, o que aconteceu? Que figura é essa aqui? Aquela nuvem negra ou a primeira brochada. Tá? Olha o que aconteceu nos dias seguintes. Ele caiu e fez um suporte nesta média móvel mais longa, que nós, no nosso gráfico, utilizamos as médias 17 a curta e 34 a longa, né? Então, você perceba que ele seguiu religiosamente o suporte da segunda curva de média móvel exponencial, no caso nosso, de 34 dias. Este aqui foi o movimento na sexta-feira, que eu não considero muito significativo, porque foi no dia seguinte, após o feriado da quinta. Então, é uma insignificância de força deste candle aqui. E vocês viram no dia útil posterior, segunda-feira, um novo candle de inversão. Bom, gente, isso aqui está mostrando que existe uma exaustão do movimento dos touros. Aparentemente é isso que eu enxergo, que o Fausto enxerga e muitos outros analistas enxergam, mas o mais importante é nós analisarmos o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o comandante do mundo, que é o nosso Standard & Poor's Futuro 500. Se a gente traça uma reta aqui nos preços, no fundo dos preços de 2016, a gente observa esta reta de inclinação quase 45 graus, que é chamada uma reta de suporte deste movimento de alta. Então, vamos dar uma ampliada aqui. Suporte por quê? Porque os preços chegaram num topo. Aqui foi quando teve a entrada do novo chairman do Banco Central americano, e ele mencionou que a economia americana estava muito ativa, que havia perspectiva de necessidade de sucessivos aumentos nas taxas de juros no futuro. O mercado fez isso, aí fez um suporte aqui, voltou a subir, caiu quando houve o real aumento da taxa de juros, fez o suporte, tá vendo? Volta a subir, bate no suporte novamente
e fez um movimentinho de alta aqui, não sei o que o Trump fez na época, mas no novo aumento da taxa de juros, o mercado, pumba, voltou a bater novamente nessa reta, suporte, subiu e rompeu para baixo. Fez um movimentinho de pullback e não se sustentou e está hoje, nesse momento aqui, em 2.654. Se você for analisar, quem gosta de análise técnica, queria se aprofundar mais, existe um conceito chamado ondas de Elliott, quando a gente analisa um gráfico de longo prazo, sabendo que um ciclo de tendência, no caso aqui, tendência de alta, ela é composta por 5 ondas. Então, se você vê aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. E agora começa a exaustão, começa a reversão. Nada impede que aconteça ainda alguma coisa favorável que faça o mercado aqui vir a subir, mas eu não acho que há possibilidade desse novo rompimento aqui. Tá? Eu acho que o topo máximo já foi feito aqui, agora a tendência, gente, é aquilo que nós vimos no vídeo do Fausto Botelho. Nós temos uma possibilidade de reversão de tendência. Aqueles 30% que ele falou de possibilidade de queda está aqui no traço do Fibonacci. Se a gente aumentar o gráfico aqui e fizermos uma expansão de Fibonacci desde quando entrou o Obama, que é quando pegou todo esse ciclo altista aqui, ó, até o término do mandato de Obama, que o mercado estava querendo realizar, mas acabou comprando Trump. Se a gente traçarmos o Fibonacci daqui até aqui, a gente observa um ponto de relevância que é este aqui, ó, 1.800 pontos, que são aqueles 30% de perda do momento em que está até o objetivo traçado. Lógico que nós temos possibilidades intermediárias de realização, como esse ponto aqui em 38,2, que é 2.500. O outro ponto, 50% de Fibonacci, viria por aqui, entre 2.400, 2.370. Um outro seria aqui bem na reta de resistência, que está aqui entre 2.300 e 2.400 pontos. Uma outra intermediária está aqui, 2.100. E o objetivo final, comentado, citado, analisado, 1.800 pontos da onde está, ou seja, uma queda de praticamente 30%. É aquela famosa perda de 1/3 do capital do mundo investido em renda variável, que foi comentada naquele vídeo. Se vocês notarem também o que está acontecendo nesta última semana, um movimento muito forte nas compras de ouro. Ouro também, por ser um ativo de valor, um ativo de referência, uma commodity de segurança, houve um aumento aí de praticamente 3% desde o dia 14 de novembro, hoje nós estamos no dia 20, quase 3% de aumento no ouro. São sinais, são indicativos do que poderá vir aí pela frente. Então, vocês que têm uma carteira de ações, que usa a estratégia buy and hold, comprar, sentar e esquecer, muita atenção nesse momento. Eu, como havia comentado com vocês, eu liquidei a minha posição acionária na semana passada, sugeri para que vocês fizessem isso também, mas os ainda relutantes comecem a pensar a usar stop, pelo menos garantir o eventual lucro que você já tenha, encurta o stop, porque poderá vir coisa ruim pela frente, gente. Ok? Então, meditem bastante, analisem, estamos aí para esclarecer dúvidas com vocês, me procurem na rede social. Sucesso, um abraço e até o próximo vídeo.